Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já por mais de 30 anos, com mais de 500 plenários realizados. E com essa experiência, a gente está procurando passar aos colegas advogados, advogadas, acadêmicos de direito de todo o Brasil, um pouco dessa nossa experiência, trazendo assuntos interessantes, assuntos caros, cruciais, que podem ajudar o colega dessa ou daquela forma a melhor ter um desempenho no plenário de júri. Tudo sem prejuízo, sempre digo isso, da leitura de bons livros, bons vídeos, não é mesmo? Palestras, cursos, tá bom? Hoje o tema não é menos importante, como tem acontecido até aqui. A gente vai falar onde está previsto, onde tem a previsão do procedimento especial ou escalonado do Tribunal do Júri. Apenas me reportando ao artigo 5º caput da Constituição Federal, que nós já vimos aqui em outros vídeos, que diz ali mais ou menos o seguinte: é reconhecida a instituição do Tribunal do Júri como a organização que lidera a lei. É reconhecida, é assegurada a instituição do Tribunal do Júri como a organização que lidera a lei. Que lei? E agora a gente entra no tema nosso aqui propriamente, tá? O procedimento do júri. A lei é o CPP, Código de Processo Penal, tá? Código de Processo Penal em vigor, que foi aí promulgado em 41 e entrou em vigor em 1942, já está bem velhinho, tá? Juntamente com o Código Penal, que também é de 1940, ok? Então, o procedimento do júri é denominado um procedimento bifásico, tá? Ele é composto de duas fases bem distintas, bem diferenciadas, tá? A primeira fase, ela tem início com o recebimento da denúncia, tá bom? Então, o promotor oferece a denúncia, até porque os crimes dolosos contra a vida são todos eles de ação penal pública incondicionada, tá bom? Independem da vontade da vítima ou de seus representantes legais, tá bom? Então, o promotor ele sempre vai oferecer uma denúncia. Claro que haverá situações que, se acontecer uma desídia, uma inércia do Ministério Público, haverá, tá bom? Poderá ser essa denúncia substituída por uma queixa-crime. É denominada ação penal privada substitutiva da pública, ou ação penal privada subsidiária da pública, que é raro, tá bom? Raríssimo. A regra é a denúncia. Então, com o recebimento da denúncia, com o oferecimento e recebimento da denúncia, instaura-se a primeira fase do Tribunal do Júri, que vai até a sentença de pronúncia. Vai até a sentença de pronúncia, que, como oportunamente veremos, é uma das 4 decisões cabíveis na primeira fase do júri, porém, é a única decisão das 4 existentes, as outras 3 veremos oportunamente, é a única, a sentença de pronúncia, que remete o réu para a segunda fase do júri, lá no plenário de julgamento, lá perante o conselho de sentença, perante os 7 cidadãos leigos ou jurados, tá bom? Então, essa primeira fase do júri, ela começa com o recebimento da denúncia e vai até a sentença de pronúncia, tá? E finda-se com o trânsito em julgado dessa sentença de pronúncia. Então, transitando em julgado, isto é, não comportando mais recurso, tá? Então,
a gente vai para a segunda fase do tribunal do júri. A segunda fase, ela tem início com a manifestação das partes ali no artigo 422 do Código de Processo Penal. Artigo 422 do Código de Processo Penal, que é quando as partes, primeiro a acusação e depois a defesa, manifestam-se, tá? Requerendo ali diligências, juntando documentos e também arrolando testemunhas, indicando testemunhas para que sejam ouvidas em plenário. E, claro, indicando também a vítima. Normalmente quem indica a vítima, claro, é o próprio parquê, o Ministério Público. Tá? Então, temos aí duas fases bem delineadas, bem específicas. A primeira fase, do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, tá bom? E a segunda fase, a manifestação pela fase, tá? Do artigo 422 do CPP, Código de Processo Penal, e vai até a sentença condenatória ou absolutória prolatada pelo juiz presidente lá na segunda fase do júri, lá no plenário de júri. Né? E claro que termina também com o trânsito em julgado. Transitando em julgado essa sentença absolutória ou condenatória, lá na segunda fase, também é exaurida, termina, finda-se a segunda fase do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Esta primeira fase, que vai do recebimento da denúncia até a sentença de pronúncia, também é denominada sumário de culpa. Vocês vão ouvir muito isso aí na prática, no fórum. Sumário de culpa. Ou, simplesmente, juízo de formação da culpa. Também é outra denominação a que se refere alguns doutrinadores, tá? Com relação à primeira fase do júri. Juízo de formação da culpa. Ou ainda, se quisermos ser mais chiques, né? Mais ainda acadêmicos, é o denominado judicium accusationis. Essa locução latina, judicium accusationis, juízo de acusação. Tá? Enquanto que a segunda fase do júri, lá no plenário de julgamento, lá perante os 7 cidadãos leigos, ela é denominada juízo da causa, ou juízo de mérito, ou ainda, querendo ainda ser chique, tá bom? É o denominado judicium causae. Judicium causae. Escreve-se causae, né? Mas no latim não se pronuncia o A. Escreve-se causae, porém pronuncia-se causae. Então, judicium causae, juízo da causa ou do mérito. Tá bom? Porque lá sim, lá o réu, se for para lá, ele será julgado exclusivamente pelos jurados, pelos 7 cidadãos leigos, que vão dizer se ele merece ser absolvido ou merece ser condenado, total ou parcialmente, não importa. Tá bom? Então, voltando um pouco para a primeira fase do júri, essa primeira fase do júri, ela é muito semelhante, muito se parece com o procedimento ordinário, com o procedimento padrão, comum, para apuração de todo e qualquer crime. Tá bom? De todo e qualquer crime que não tenha um procedimento especial. Portanto, é um procedimento ordinário, padrão. A gente fala ordinário, comum, tá? Ou seja, uma pena aí superior a 4 anos terá, por procedimento ordinário, o padrão, o comum. Lá dos artigos 394, 395 ali, do Código de Processo Penal, tá bom? Então é muito semelhante, mas não é igual. Então se você pegar, por exemplo, procedimento ordinário, padrão, comum, para apurar um crime, por exemplo, de estupro, de roubo, né? De furto,
será muito semelhante à primeira fase também do procedimento do tribunal do júri, ao judicio accusazione. Muito semelhante. Tá? Porém, as diferenças começam ali no final. No final, especialmente com relação aos pedidos. Porque não há condenação na primeira fase do júri. Repito, não existe condenação na primeira fase do júri, porque existe absolvição sumária, por exemplo. Mas, se o juiz entender, tá bom? Ou tiver elementos que julguem plausíveis a pretensão punitiva, especialmente provada a materialidade delitiva, se o juiz se convencer da materialidade delitiva e de que existem indícios suficientes de que foi o réu, o autor ou partícipe daquele crime doloso contra o bem jurídico vida, ele vai enviar o réu para a segunda fase do júri. Judicium causae, como já vimos, juízo de mérito da causa, tá bom? Agora, ele jamais poderá condenar o réu na primeira fase. Isso é competência dos jurados, tá bom? Por meio de uma sentença condenatória ou absolutória prolatada pelo juiz presidente, como também já vimos em outras ocasiões, por meio de nossos vídeos aqui, não é mesmo? Pois bem, então, diferentemente do sumário de culpa, da primeira fase do tribunal do júri, em outros procedimentos, ainda que especiais, se o juiz julgar procedente a pretensão punitiva, a pretensão do promotor formulada por uma denúncia, o juiz irá condenar o réu, tá bom? Condenar o réu. Coisa que, mais uma vez, repito, que é uma das grandes características do tribunal do júri. O juiz não pode condenar. Ainda que intimamente ele entenda haver provas sobradas, tá bom, da culpa do réu, o máximo que ele poderá fazer é pronunciar o réu. Pronunciar o réu. Vai prolatar uma sentença de pronúncia, que é uma sentença processual de conteúdo, tá bom? De conteúdo aí processual mesmo, tá? Uma sentença processual de conteúdo declaratório, tá bom? Só declara haver elementos bastantes para que, à primeira vista, no primeiro momento, o réu seja submetido à apreciação do conselho de sentença, dos jurados. Tá bom? Então, a gente sempre brinca dizendo que a sentença de pronúncia é um sinal verde. Aliás, essas palavras são do grande, né? Do festejado Fernando da Costa Tourinho Filho, tá bom? Esse grande processualista, ele fala que a pronúncia não é uma sentença condenatória, é um mero, eu não diria mero, né? Mas é um juízo de formação da culpa, é um juízo provisório da admissão da acusação. Por quê? Porque o conselho de sentença poderá divergir desse entendimento do juiz. O conselho de sentença poderá absolver o réu, em vez de condená-lo. Tá bom? Então, diferentemente do que acontece na segunda fase do júri. Lá os jurados vão condenar ou absolver o réu. Então, esse procedimento especial do júri, ou bifásico, porque existem duas fases, ele tem previsão lá no artigo, dos artigos 406 ao 497 do Código de Processo Penal. 406 ao 497. Portanto, mais de 90 artigos tratando aí sobre esse maravilhoso procedimento, esse procedimento especial do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Daí a recomendação de que o colega realmente deve estar atento para ter o conhecimento mínimo, basilar, elementar desse procedimento, para que tenha uma boa atuação, uma atuação a contento perante o Tribunal do Júri, especialmente na sua segunda fase. Né? Com essas considerações breves, eu encerro mais esse vídeo, augurando, desejando que seja de alguma utilidade aos nossos ouvintes,
aos nossos telespectadores, tá certo? Colocando-me no mais à disposição de todo colega advogado, advogada, de todo o Brasil, inclusive para utilizar-se do nosso serviço de mentoria no Tribunal do Júri. Mentoria no Tribunal do Júri, que é composta de consultoria ou mesmo parceria, isto é, poderemos ajudar o colega, advogado, advogada em todo o Brasil, em casos concretos que o colega tem aí no escritório. Se entrar um caso em concreto aí, um processo do júri, e o colega não tiver tanta experiência ou jamais ter feito um júri, nunca fez, ainda não tem aquela confiança que só vem com o tempo, não é mesmo? Mas não pode perder o cliente e tampouco colocar em risco a sua liberdade, não é? Então, pode entrar em contato conosco e saber isso e muito mais sobre como funciona essa consultoria ou mesmo parceria no Tribunal do Júri. Tá bom, gente? Obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.